Desrespeito. Vereador petista incita grupo a invadir a igreja de Curitiba na hora da missa. O vereador Renato Freitas, do PT, e um grupo de ativistas de esquerda. Primeiramente, já que igreja não é local de protesto, seja o que for que se queira protestar. Igreja é local de pregação do Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome igreja, ele sequer existe em outra religião, em outro que não seja o cristianismo. Ele é um nome que foi criado pelo próprio Cristo, pela própria palavra, pelo próprio Evangelho. Então, igreja não é local para nenhum tipo de protesto. Em segundo lugar, o que houve aí é porque os jornais usam a linguagem popular, né? Invadir, né? Invasão, invadiram. Não houve invasão, né? Que, como a colega aqui bem falou, a igreja é um local público. Então, a priori, não tem como haver uma invasão de Como igreja. É que não é uma invasão? Se está tendo uma celebração. Pronto. E eles entram com tudo. Isso não é invasão, Carlos? Lembra que eu falei no começo, vou falar tecnicamente, dentro da lei. Não é invasão. Tá? Para uma celebração, isso não é invasão. Não, não é invasão. O que aconteceu aí, a manchete correta seria perturbação de cerimônia religiosa. Artigo 208 do Código Penal Brasileiro, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então aí essas pessoas deveriam ter saído presas daí. Tudo bem que seria apenas um termo circunstanciado de ocorrência, devido a ser um crime de pequeno potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima é inferior a 2 anos. A pena máxima é 1 ano. Que eu penso que isso tem que ser revisto. Tem que ser mudado, tem aqui, eu vou até movimentar coincídios no Congresso Nacional sobre esse tema, porque a violação, o vilipêndio de objetos de culto, né? Porque o artigo 208 traz 3 tipos penais, né? Traz você escarnecer de alguém pela religião dela ou pela função religiosa que ele ocupa, traz perturbar celebração de cerimônia, que foi o que aconteceu aí, e traz o vilipêndio de objeto de culto religioso. Por exemplo, quando nas passeatas gays, eles pegam imagens da Igreja Católica e sentam em cima e introduzem em orifícios do corpo, jogam no chão, também se encaixa no crime do artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Então aí eu quero fazer aqui a pergunta, isso aí foi em Curitiba, eu quero perguntar, Ministério Público de Curitiba, cadê vocês? Eu não vi nenhuma notícia de que tenha ocorrido uma notícia crime contra esse pessoal. Polícia Civil de Curitiba, cadê vocês, autoridades policiais de Curitiba? Eu não ouvi nenhuma notícia de que um delegado, porque o delegado, quando toma conhecimento do cometimento de um crime, ele tem obrigação, se ele não fizer, ele está cometendo crime de prevaricação. Ele tem obrigação de instaurar o devido inquérito policial para apurar quem são as pessoas, relatar aquilo ali e mandar para o Ministério Público para oferecer a denúncia contra esses criminosos, porque nada mais são do que criminosos, principalmente esse vereador do PT. O PT é assim, o PT, até quando ele quer usar algum tema, por exemplo, eles usam a morte de uma pessoa para promover política, eles usam a morte de uma pessoa para atacar a fé dos outros, eles usam a morte de uma pessoa para cometer crimes. Então isso aí é comum do PT. Agora, triste das pessoas que foram na onda desse vereador, porque se isso aí acontecer mais de uma vez, como o colega aqui falou, de outros fatos feitos por essa pessoa, se ficar comprovado que mais duas pessoas desse grupo estiveram com ele em outras práticas delitivas, aí já temos o crime de associação criminosa, que a pena é bem mais pesada, inclusive no estado do Ceará, até as varas são específicas de crimes praticados por associação criminosa. Então, foi crime, artigo 208 do Código Penal Brasileiro, espero em breve ver a notícia de que esse indivíduo está respondendo, que a Câmara de Vereadores de Curitiba já deveria ter instaurado um procedimento para expulsão dele do cargo por quebra de decoro parlamentar, certo? Espero muito ver essas notícias, para não chegar à triste conclusão de que a Câmara dos Vereadores de Curitiba, a mesa da Câmara, os demais vereadores, o Ministério Público do Estado do Paraná e a Polícia Civil daquele Estado estão sendo coniventes e estão deixando criminosos invadirem igrejas. É triste, né? Porque realmente a religião, ultimamente, não está sendo respeitada, né? A religião é um direito fundamental. Não importa qual é a religião do indivíduo. Ele é um direito fundamental da pessoa humana. Então é garantido constitucionalmente e é garantido legalmente. É tanto que, como eu disse, o artigo 208 do Código Penal, ele fala de você escarnecer de alguém porque a pessoa é de religião A, B ou C, de você escarnecer de alguém porque ele ocupa um cargo ou exerce um ministério, por exemplo, um padre, um pastor, uma freira,
um diácono, um sacristão, você escarnecer daquela pessoa devido à função dele, ou você vilipendiar objeto de culto. Por exemplo, para o evangélico, a Bíblia. Para o católico, também a Bíblia e também as imagens, também um texto, um rosário. E a pessoa vilipendiar aquele objeto que é de culto, também incorre no crime do artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Por isso que eu falei que me veio, após ver isso aqui, me veio à mente de procurar os conhecidos que eu tenho como deputados federais, como deputado Marco Feliciano e outros, deputado Sóstenes Cavalcante e outros, para falar que tem que ser apresentado um projeto de lei para que a pena deste delito seja aumentada. Por quê? Porque a incidência da prática deste tipo de delito tem aumentado muito no Brasil contra todas as religiões. Então, estão impedindo uma pessoa de expressar a sua fé. E isso é algo brutal e é algo que não cabe sequer para manifestações de que quer que seja, de homicídio, de estupro, o que quer que seja. A igreja é um local de estudo da palavra, é um local de oração, é um local que não deve ser perturbado. Agora, a igreja pode, fora do templo, fora do culto, fora da missa, reunir ali os seus fiéis, sua comunidade, e fazer reuniões e tratar de temas da sociedade. É legítimo. Por exemplo, muitas pessoas pensam que a mulher hoje em dia vota porque foi o movimento feminista que conseguiu. Não. A mulher hoje em dia vota porque houve um movimento na Europa, inclusive das igrejas evangélicas, e aí sim, apoiando movimentos de mulheres, aonde conseguiram na Europa e nos Estados Unidos a inclusão do voto feminino. Então essas conquistas são conquistas que foram realmente, vieram à tona, e hoje em 2022 a mulher vota, por exemplo, porque a igreja apoiou. Então é muito triste ver esse tipo de manifestação e vindo de um partido político, que na minha opinião, nem sequer deveria mais existir no Brasil, o Partido dos Trabalhadores.